Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Como de costume, vamos salmodiar. Vamos salmodiar no Salmo 99. Salmo 99 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, Tu és santo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o autor da vida e aquele que nos sustenta e nos mantém de pé. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado em nosso meio, que o Teu nome seja engrandecido e que a nossa vida possa ser de verdade um louvor a Ti. Senhor, que o Senhor seja adorado nesse lugar, que nós possamos sempre Te engrandecer e sejamos instrumento para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos inaugurar um novo capítulo. Vamos à nossa leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus te agradecendo pela tua palavra. Oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha abrindo o entendimento de tua igreja, que o Senhor venha dando discernimento e sabedoria e nos ensinando, Senhor, como usarmos essa palavra de maneira prática. Eu oro também, Senhor, pela minha vida, que eu possa transmitir a palavra com graça, que eu possa transmiti-la de maneira bíblica, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para ensinar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Finalmente chegamos ao capítulo 25 de Mateus. Mas veja, esse capítulo está diretamente conectado com o final do capítulo 24. Relembrando os irmãos, Jesus no capítulo 24 responde a 3 perguntas: destruição do templo, sinais da vida dele e que acontecimentos aconteceriam. Aí ele nos dá a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, um período chamado princípios das dores de parto, que tem se arrastado entre primeira e segunda vinda, e ele nos dá o período chamado a grande tribulação. No final de toda essa narrativa, Jesus vai propor 4 parábolas, e aqui que está o foco, entendeu? Uma delas ligada diretamente aos sinais, que é a parábola da figueira, dizendo o seguinte: olha, quando vocês virem esses sinais acontecendo, a minha vinda é chegada, então estáis preparados. E aí, ele abre com a parábola dos 2 servos. Por quê? Veja que interessante, são 4 parábolas. Uma delas fala dos sinais da vinda, e outras 3 fala de orientações para a igreja. Por quê? Porque é muito comum
Principalmente quando você navega na internet, você vê narrativas, fugir para os montes, fugir para as montanhas. Veja, nós não podemos desprezar que de repente pode acontecer a necessidade da igreja sair para lugares mais retirados. Mas eu tenho que lembrar, primeiro ponto, que o texto de fugir para os montes é uma narrativa que envolve principalmente os eventos ali de Jerusalém. Pode ser aplicado para o resto da igreja no mundo? Sim. Como eu expliquei para os irmãos, o domínio do anticristo vai ser mundial. Mas o reino dele, o maior poder exercido, pelo que nós percebemos na Bíblia, não vai ser mundial. Vão existir áreas onde existe muito mais opressão vinda do anticristo e vão existir áreas onde existe menos opressão. E vão existir áreas que a Bíblia chama de deserto, em Apocalipse 12, as quais a igreja vai ser recolhida para ser guardada. Apocalipse 12 fala que quando o dragão se viu jogado para a terra, ele foi fazer guerra aos santos. E aí foram preparadas asas da grande águia, 2 asas da grande águia, para guardar a mulher, que é a igreja, por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Que eu expliquei para os irmãos, provavelmente vai ser um tempo físico, mas eu nunca posso me esquecer que 3 anos e meio, dentro da literatura apocalíptica, aponta para tempo de perseguição sobre Israel e sobre o povo de Deus. Então o que acontece? Perceber os sinais é muito importante para o cristão, por quê? Para estar preparado. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo onde muita coisa que tem sido ensinada da igreja acaba desviando a atenção do foco. Veja, de 4 parábolas, uma fala de sinais, 3 falam de estar preparado. Aonde que tem que estar o meu foco? Então, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos, que nos últimos dias vai valer muito mais o teu estilo de vida do que uma série de estratégias sobrevivencialistas, gente indo para as montanhas. Lógico, isso pode acontecer, pode. Normal, às vezes você vai estar numa região onde a perseguição vai ser mais pesada. E Deus te mostra, ó, vai lá para o sítio daquele parente teu naquela região, que lá está mais tranquilo, normal. Isso aí pode acontecer, mas o foco principal não é esse. O foco principal é estar bem espiritualmente, porque Apocalipse 3,10 fala: porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E aí o que acontece? Jesus, dentro dessa direção dada no Apocalipse, no Evangelho do Mateus já abre o assunto. 30 anos antes do Apocalipse ser escrito, Jesus já vem legislando de como tem que ser o comportamento do crente. E a preocupação dessas 3 parábolas é da nossa vida, o que nós estamos fazendo. E na primeira parábola nós vimos o quê? Que o importante é como você tem servido os irmãos. E vimos juntos as maneiras de servir o irmão, que vai desde o telefonema, vai desde uma oração, até o serviço na igreja. A maneira de servir o irmão é extremamente ampla. Por exemplo, uma carona, por exemplo, uma visita quando o irmão está doente, uma oração. Você está orando em concordância com o irmão, tudo são maneiras de servir o irmão. Inclusive o serviço, a chamada diaconia na igreja. Limpar uma cadeira, arrumar uma igreja, ajeitar uma água, receber os irmãos lá no portão. Dar atenção para os irmãos, às vezes um culto termina, uma conversa com o irmão faz ele se sentir melhor. Tudo são maneiras de servir. Existem as mais variadas formas de servir. Só que agora, Jesus vem com uma parábola, onde ele mostra que o cristão ele tem que brilhar.
Essa parábola fala de testemunho, essa parábola fala de vigilância. Qual é o quadro aqui? Muitos intérpretes querem dizer que essa parábola aqui se aplica exclusivamente para Israel. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Porque os elementos da parábola, eles apontam diretamente para um povo muito mais amplo. Então o que acontece? Quem quer dizer que essa parábola é apenas para Israel, acaba retirando a aplicabilidade dela da igreja. Porque eu tenho que entender o seguinte, nos últimos dias, tanto o povo judeu como a igreja que estiver aqui na tribulação vai ser perseguido. Entendeu? Todos eles vão ter problemas. Então, o que eu tenho que entender? Essa parábola também é para mim e para você. E qual é o quadro que ela usa? Veja, vamos lembrar. Interpretação de parábola. Quem está conosco há mais tempo, já viu eu dar uma interpretação para essa parábola aqui? Na qual eu dizia o que eram as virgens, o que era o óleo, o que eram as lâmpadas. Só que estudando profundamente as parábolas e consultando outros autores, eu entendi e aprendi com esses autores assim, que na literatura de parábolas não é ideia de gerar uma doutrina dentro do texto. Parábolas têm duas funções nos evangelhos. Uma é do povo ouvir e ouvindo não entender. Essa é uma das funções da parábola. E a outra é extremamente oposta, como é o caso aqui. Jesus dá uma figura, Jesus dá um quadro muito claro na época, e através desse quadro geral, Jesus quer nos ensinar uma verdade. Nessas três parábolas, parábola dos 2 servos, parábola das virgens e parábola dos 8 talentos, essas três parábolas, o ensinamento da parábola é um só. Basicamente é assim, um quadro geral, um grupo, e dentro desse grupo tem pessoas aptas, prontas, e tem pessoas reprovadas. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que existem 2 grupos, e esse vai ser o quadro nos últimos dias. Existem pessoas que encaixam o arrebatamento aqui? Pode ser, pode ser. Mas a mensagem da parábola é muito maior e a aplicação dela é muito maior. Eu vou estar fazendo a leitura dela, vou estar explicando o quadro e nós vamos juntos caminhar por algumas passagens da Bíblia para ver essa aplicação, que é o que realmente nos importa. Lembra que literatura apocalíptica sempre tem um efeito para a geração que está lendo e sempre tem um efeito para eventos futuros. Sempre existe, toda geração que lida com qualquer literatura apocalíptica, ela vai enxergar algum tipo de aplicabilidade na geração dela. Porém, essa mesma geração vai sempre olhar para frente. E essas 2 parábolas aqui, na verdade, elas são um chacoalhão na igreja. Porque tem muita gente brincando de ser crente. O que é pior, como eu falei quarta-feira, tem gente achando que é crente. Vai morrer. Quando morrer, Hebreus 9:27 vai acontecer na vida dela. Ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo após isso o juízo. E assim que abrir o olho, instantaneamente, na vida eterna, vai acordar no inferno, descobrindo que foi um carregador de Bíblia, cantador de hino. 2 vezes filho do inferno. Então, em vez de eu reduzir o espectro dessa parábola, as pessoas têm uma tendência, em literatura apocalíptica, de tentar jogar tudo para a profecia bíblica. Gente, eu faço isso, eu estudo profecia bíblica.
Mas se eu tiro o verdadeiro ensino do que é estar preparado, eu estou mutilando, eu estou destruindo o principal papel que essas parábolas têm. E a minha preocupação é de perceber o que Jesus está me ensinando e aplicar na minha vida. Para quê? Para que não aconteça o que acontece naquela passagem. Para que vós não sejais confundidos na sua vinda. Existe esse ensino na Bíblia. Então é um tipo de coisa que eu tenho que fazer com todo temor. Por quê? Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de consequências eternas, sem volta. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui. E a consequência dessas verdades, ela é extremamente pesada e terrível. Amém? Então vamos à nossa pregação. Vou reler de novo o versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Veja que interessante. O quadro aqui é simples, é o casamento judaico. Quem são essas 10 virgens? São 10 madrinhas. Então o que acontecia? Os casamentos judaicos normalmente aconteciam no final da tarde, na virada do dia. O noivo, essas 10 virgens são madrinhas de casamento. Era hábito elas se dirigirem à casa do noivo, e aí vinha uma comitiva nupcial. Essa comitiva nupcial, como já era dia escuro, carregava tochas ou lâmpadas, e o noivo vinha no meio. Até que o noivo parava na frente da casa da noiva, ele vinha à frente iluminado e a noiva saía. Qual que era a ideia da comitiva? E aqui entra o ponto principal da parábola. A ideia da comitiva era exaltar o noivo. A ideia da comitiva era glorificar o noivo. Veja, no Evangelho de João, Jesus fala: vós sois luz do mundo e sal da terra. E nos orienta a nós não perdermos o nosso sabor, não perdermos a nossa luz. Então, quando Jesus propôs essa parábola, o povo sabia do que ele estava falando, nós é que não sabemos. E aí começam aquelas interpretações, que inclusive eu já cometi esse erro. Ah, quem são as virgens? Aí a gente ia para Coríntios. Estou preparando vocês como virgem pura e santa. Quem são as prudentes? Quem são as loucas? O que é o óleo? Quem é o noivo? Veja, praticamente 100% dos intérpretes dizem que o noivo aqui não é que ele seja Cristo, mas a figura do noivo aponta para Cristo. Mostrando o quê? Outra verdade bíblica. Para que eu fui salvo? Eu fui salvo para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. Só existe a função principal, que nós somos resgatados do império das trevas para o reino da luz, é glorificar a Deus. Se você não está no seu projeto de vida, no projeto de glorificar Deus através da sua vida, você está errando o alvo do Evangelho. Você está reduzindo o Evangelho veja, tem gente que reduz a dinheiro, a conforto, a cura de doenças. Isso é importante? É importante. Mas é tudo secundário. O papel do cristão é glorificar Deus. E aqui entra a primeira pergunta. A sua vida, no dia a dia, tem glorificado a Deus? Se não tem, você começa a se encaixar nas chamadas virgens loucas. Aqui tem 2 grupos. Alguém que é prudente, alguém que é sóbrio. E a palavra fala o tempo todo que você precisa ser sóbrio. Entendeu? O tempo todo o crente é exigido que ele seja sóbrio. Entendeu? E as virgens loucas, insensatas. A pergunta é:
Em que grupo você se encaixa? Em que grupo você está atuando? Percebe a simplicidade da parábola? E aí a narrativa continua. Versículo 3. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Quando você pensa numa tocha, numa luz, imagina um pedaço de madeira com pano enrolado na ponta, e para o pano não queimar, aquele pano tinha que ser embebido em azeite. O que as virgens tinham que fazer? Além de levar o azeite da tocha, elas tinham que levar azeite reserva. Por quê? Porque assim que acabava o azeite, iria começar a queimar o pano. Assim que queimasse o pano, a tocha ia se apagar. O que acontece? Aqui você tem dois grupos. As que estavam preparadas e vigilantes para fazer o seu papel. Qual é o papel das madrinhas? Glorificar o noivo, iluminar o caminho do noivo. O que elas precisam para fazer esse papel? Levar uma tocha e levar azeite reserva. Aí Jesus já começa a explicar por que uma era prudente e por que a outra era louca. As loucas simplesmente não levaram azeite. Só para você ter uma ideia, para quem conhece um pouco de mato, uma tocha dessa ia durar no máximo entre 15 minutos e meia hora. Normalmente, esse caminhar poderia chegar até 1h30, a recepção do noivo, a chegada da noiva. A gente sabe que casamento tem toda uma praxe, tem toda uma maneira de acontecer. E ao levarem as tochas sem azeite, mostrava o quê? Que elas não estavam preparadas e não estavam fazendo o seu papel. Qual que é a interpretação mais comum que você vê por aí nessa parábola? E aqui mora o perigo. E eu já cometi esse erro. Inclusive tive que me retratar. Entendeu? O pessoal aqui quer dizer que azeite é Espírito Santo. Só que aí eu gero um problema. Porque as 10 virgens tinham azeite. Se azeite é Espírito Santo, as 10 virgens são salvas. Isso muda completamente a interpretação da parábola. Percebe o problema de eu pegar cada ponto e querer interpretar, em vez de pegar o quadro? Gente, nós estamos falando aqui para povo da roça. Nós estamos falando para povo simples, gente iletrada. Aqui é um dos últimos sermões de Jesus, feito provavelmente ou dentro do templo para uma multidão, ou no Monte das Oliveiras. E Jesus está falando de uma maneira que o povo entenda. Ele está explicando, gente, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 10 madrinhas de casamento, que iam seguir o noivo. Só que 5 delas eram prudentes, levaram azeite a mais, para a tocha ficar acesa. E 5 delas não eram prudentes, não levaram azeite. Só isso. Percebe a importância da simplicidade da interpretação? Veja, eu já vi gente falar o seguinte, que para ser salvo você tinha que ser cheio do Espírito Santo. Isso gera um problema doutrinário sério. Por quê? Porque a gente sabe que salvo é quem tem o Espírito Santo. Quando que eu tenho o Espírito Santo? Quando acontece o novo nascimento. Agora, isso é dado por Deus. É Deus que me concede o Espírito. Promessa de Jesus em Atos capítulo 1. Dizendo que ele ia subir e ia mandar o Consolador. Em outras passagens também da Bíblia. Agora, o ser cheio do Espírito Santo não cabe a Deus. Ah, irmão, mas e o Pentecoste? O Pentecoste foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Mas a partir dali, todo nascido de novo é feito um só Espírito com o Senhor. Por isso que eu não posso unir
o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, é uma prostituta cultual, como está lá em 1 Coríntios. Aquele que se une a uma prostituta é o só corpo com ela. Ali Deus está nos ensinando sobre idolatria. Então o que eu tenho que entender? O ser cheio do Espírito Santo é papel meu. Ser cheio do Espírito Santo não é para salvação. Ser cheio do Espírito Santo é para testemunho. O que os 120 que estavam no cenáculo, no Atos 2, fizeram quando ficaram cheios de Espírito? Testemunharam ousadamente de Jesus. Essa é a marca de alguém cheio do Espírito Santo. Sabendo disso, eu já não posso dar essa interpretação para a parábola. Os irmãos concordam que Jesus aqui estava falando de uma maneira de se deixar entender? O que Jesus estava falando? Gente, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. É isso que Jesus está falando. E o texto continua. Uma outra coisa importante. No versículo 5 fala o seguinte, que o noivo demorou. Por que o noivo demorou? Nós não sabemos. A parábola não diz. Se ela não diz, eu não tenho que interpretar. Aconteceu o evento, demorou. Veja, e as virgens fizeram o quê? Dormiram. Normal, a hora foi passando, provavelmente um dia a gente dormiu. Irmão, tá vendo? A gente não pode dormir na vinda de Jesus. Não é o que você já ouviu de pregação? Só que é engraçado, as 10 virgens dormiram. Tanto as prudentes como as loucas. Então também já não serve isso, porque muito pregador vai vir com a seguinte aplicação: olha, você não pode dormir para a vinda de Jesus. Só que o texto fala que todas elas dormiram, não somente as loucas. Entendeu? O que o texto está querendo mostrar? Jesus está querendo nos ensinar. Algo aconteceu, que todas dormiram. Agora, o que vem depois é que é importante. Não o fato delas dormirem. E olha o que Jesus nos ensina. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. O que acontece? Na primeira interpretação que eu vi dessa parábola, a gente dizia que meia-noite era a hora de trevas. Lembra disso? Era a hora de trevas. E que no pior das trevas da terra, Jesus viria. Não é isso que a parábola está querendo ensinar. A parábola está querendo ensinar que passou muito tempo. Elas estavam num sono pesado. A parábola está querendo ensinar, ela está ligada à parábola anterior, da figueira. Em que Jesus fala, vigiai, porque o dia do Senhor virá em hora que você não sabe. Mostrando o quê? Que quando você menos espera, Jesus pode voltar. Mas pastor me ensinou que a igreja vai ver o anticristo. Vai ter gente que vai estar fazendo a barba do anticristo e vai estar achando que não é o anticristo. Entendeu? Jesus está ensinando conforme a parábola da figueira. O exemplo continua. O fato de estar vindo à meia-noite, Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: meu amigo, você sabe quando você vai morrer hoje? Se você não estiver pronto, assim que você morrer, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que eu tenho que pensar. Se pedirem a minha alma hoje, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu tenho confiança na minha salvação. O estilo de vida que eu tenho mostra que eu sou alguém nascido de novo. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Quando elas menos esperavam, o noivo voltou. Chegou para o casamento de maneira abrupta, surpreendendo todo mundo. Por isso que essa parábola ela mostra a importância da prontidão. E você não sabe quando você vai morrer. E aí o texto continua. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas.
Levantaram. Opa, estamos aqui, chegou o noivo. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Veja que interessante, existem coisas que um cristão não pode dar para o outro. Uma delas é salvação. Salvação é pessoal. Entendendo o destino das virgens loucas, essas virgens loucas foram para o inferno. Entendeu? Você entende o que Jesus está querendo ensinar. Não tem como eu dar salvação para a Ariadne, não tem como eu dar salvação para o Juliano. Salvação é pessoal. Agora, veja que interessante, as virgens prudentes, dentro do seu testemunho correto, elas até tentam ajudar. Ajudar como? Falando para elas irem comprar azeite. Se elas conseguissem comprar azeite, estaria resolvido. O problema é o seguinte: como é que você compra azeite à meia-noite? Lá na sociedade primitiva. Esse é o grande problema. Apontando novamente para o quê? A necessidade de vigilância, necessidade de prontidão. Porque tem gente que não para pensar 2 minutos que Jesus vai voltar. Mas é desse assunto que Jesus está falando. E aí o texto continua, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, ó, tá vendo? Elas responderam a orientação. Entendeu? Não é maloqueirada. É gente que queria estar pronta para a vinda do Senhor, do noivo. Elas foram comprar, foram fazer a única coisa que dava para fazer, comprar azeite. Indo elas comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que aconteceu? Gente, quando aconteceu o arrebatamento, no momento do arrebatamento, só sobe gente salva. Só sobe nascido de novo. Ah, a porta da graça vai fechar? Não, nós imaginamos que vai ter gente salva após o arrebatamento. Mesmo na nossa visão, veja, nós não cremos que o arrebatamento vai acontecer no início da tribulação. Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer na 7ª trombeta. Mesmo assim, parece que vai existir povo salvo. Entre o arrebatamento existe uma lacuna de tempo. Não sabemos de quanto tempo tem. Mas o que nós sabemos é o seguinte: com certeza, quer estar tranquilo é arrebatamento. Entendeu? Porque talvez o dia do Senhor, o julgamento das taças, aconteça tão rápido que a pessoa não tenha nem chance de ser salva. Nós não sabemos. A Bíblia não nos mostra. Vejam, sabendo que Jesus vai voltar e só os nascidos de novo vão subir com ele, ou quem tiver morrido até a volta de Jesus vai ressuscitar glorificado, qual que é a minha responsabilidade? Minha responsabilidade é buscar salvação, buscar arrependimento, buscar o Senhor. Porque veja, Jesus fala aqui: eu não vos conheço. O conhecer aqui, inclusive fala de uma intimidade. Na verdade, o original aqui, uma vez eu vi um estudo, uma das traduções possíveis aqui é o seguinte: vós não sois meus. Isso nos lembra o quê? E aqui entra a grande pergunta da parábola. Veja, você é um crente verdadeiro? Por quê? Porque tem muita gente que frequenta a igreja e acha que é salvo e não é. Tem que enfiar uma coisa na cabeça. Entendeu? Tem muita gente dentro da igreja que acha que vai para o céu e não vai.
E isso, inclusive, no Evangelho de Mateus é repetido. Numa outra parábola, onde Jesus nos dá os ensinamentos, e que inclusive é uma parábola muito similar com essa. Vamos abrir rapidinho, Mateus capítulo 7. Mateus 7. Nós estudamos junto, mas eu vou fazer um apanhado geral aqui. Versículo 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ó as virgens insensatas aqui, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que Jesus está nos mostrando? Essa é uma parábola paralela à parábola das virgens. Tem muitos elementos aqui parecidos. Inclusive da parábola dos servos. Entendeu? Os servos achavam que eram servos, e não eram. Da mesma maneira as virgens, veja, elas não eram prudentes, elas eram nécias, elas não tinham testemunho. Veja, construir sobre a rocha aqui não é Jesus. A rocha aqui é a palavra, leia o texto, você vai ver. É a palavra e a sua prática. O que acontece na igreja? Tem um monte de frequentador de igreja, carregador de Bíblia, que não pratica a palavra. Se você não pratica a palavra, meu irmão, abre o olho. Provavelmente você é réu do inferno. Porque o crente tem prazer em obedecer a Deus. Jesus fala: meu jugo é suave e meu fardo é leve. É um prazer para o crente obedecer a Deus. Se você está com dificuldade de orar, com dificuldade de ler Bíblia, com dificuldade de lutar contra o pecado, Senhor, não consigo. Olha, se você não consegue vencer o pecado, você não é salvo. Porque a minha Bíblia fala o seguinte: quando você é salvo, Ele te deu poder para vencer o pecado. Então não pode existir na sua vida algo que você não vença. Senão Jesus é mentiroso. Nossa, o que o pastor está falando é rigoroso. Não, é Bíblia. O problema é que abaixaram o preço do Evangelho. O problema é que o que se tem pregado por aí, em muitos lugares, é uma caricatura do Evangelho. Crente de verdade obedece, pratica. E quando erra, aquele erro é um acidente. Ou ele está na luta contra o pecado, e ele começa naquela, vence, 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 dá uma escorregada. Vence, 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 dá uma escorregada, até que ele vence definitivamente. Eu posso pecar? Posso. Você pode pecar? Pode. Qualquer um pode pecar. Mas o pecado tem que ser um acidente. Gente, para de se enganar. Se você vive na prática do pecado, você não é nascido de Deus. Primeira epístola de João fala: o que é nascido de Deus não peca. Ali dá a entender o seguinte: não vive na prática do pecado. Só que quando nós andamos pelas igrejas em geral, é um monte de gente que se diz evangélico só dando mau testemunho, mentindo para si mesmo, envergonhando o nome da igreja e achando que vai ser salvo porque um dia foi na frente, respondeu uma oração que ele nem sabia o que estava fazendo, ou porque um dia foi lá e tomou banho, e aquele banho ele chamou de batismo. Entendeu? Esse é o grande problema, é o que Jesus está querendo mostrar aqui nas duas passagens. Veja, esse povo aqui tentava ter obras, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios.
Não fizemos maravilhas, estava junto no fervo. Nós já estudamos profundamente isso, mostrando que milagres não quer dizer que é Deus. Milagres quer dizer que existe uma força sobrenatural atuando. O maior milagreiro que vai pintar na história do futuro é o falso profeta. Vai levar todo mundo para o inferno. Agora a questão aqui é o seguinte: não vos conheço. Isso é claro, Jesus está sendo claro, duas passagens, já tem uma doutrina. Gente que está no meio do povo de Deus, veja, tanto aqui eles chamavam de Senhor, Senhor, como na parábola dos dois servos, os dois eram chamados de servos, como na parábola das virgens, as 10 são chamadas de madrinhas, de virgens. Fazem parte do mesmo povo, foi separado, a mesma turma. Não é o mesmo povo, a mesma turma. E nas duas parábolas Jesus fala: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Tem iniquidade na sua vida? Rapaz, abre o olho. Você está brincando com coisa séria. Você não pode aceitar o pecado na sua vida e achar que está tudo bem. O pecado atrai a ira de Deus sobre você. O pecado destrói a sua comunhão com o Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito da graça no quais fostes selados. Isso quer dizer que eu posso entristecer o Espírito Santo. Aí o crente vem: nossa, pastor, eu estou numa frieza espiritual, ora por mim, ora nada, cria vergonha na cara e vai ser crente. Você está pecando, você está desrespeitando princípios claros da palavra e quer que a oração do seu pastor vire benzimento. Eu posso orar intercedendo. Eu posso te dar orientações bíblicas, sentar com você e falar: fulano, você está errado, você não está congregando. Ó, fulano, você está errado, você não está buscando limpar o pecado da sua vida. Ó, fulano, você está errado, você não ora. Na verdade, fulano, deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você chama de cristianismo não é cristianismo. Só que trocaram os altos caminhos de Deus por uma prática banal. Ah, vai lá que o pastor dá uma benzida, passa um óleo na cabeça e vai embora. Você vai ungido, cheirando a óleo para unção, para o inferno. E sequer a Bíblia orienta para me ungir a pessoa nesse caso. É o que fazem. Reduzir o evangelho do Senhor a isso. Já pensou você ser confundido na vinda do Senhor? Já pensou você descobrir no dia do arrebatamento que você não é salvo, ou no dia da sua morte? Se for no dia da sua morte, meu amigo, já era. Haverá choro e ranger de dentes. A coisa é muito séria. Por isso, eu vou ler novamente aquele texto que nós lemos quarta-feira. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos a algumas aplicações práticas. 2 Coríntios 13. Versículo 5. Paulo nos fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Uma pergunta. Se não é que já estáis reprovados. Gente, o crente tem que examinar a sua vida. Quando você faz uma radiografia da sua vida, você tem que ver Cristo, você tem que ver testemunho cristão, você tem que ver prática cristã. E prática cristã, gente, é muito simples. O evangelho é simples, eu não sei. Veja, se fosse possível perguntar para o teu avô, ele ia explicar fácil o que é evangelho. Você ia chegar e falar: irmão Antônio, o que é evangelho? Ah, evangelho ir para a igreja é orar, fugir do pecado e fazer a obra do Senhor. Acabou. E é lógico, ler a Bíblia, essas coisas, entendeu? O evangelho é simples. O problema é que a turma não quer viver o evangelho. Entendeu? Muitos não nasceram de novo,
estão vivendo engano e estão achando que vão para o céu. Uma prática que não é bíblica. Por que que Paulo, na carta de teologia mais profunda dele, ele encerra com a seguinte pergunta: examinai-vos a vós mesmos, se o Espírito do Senhor está em vós, a prática. Entendeu? As obras. Tiago, irmão do Senhor, nos fala: me mostra a tua fé através das obras, porque a fé sem obras é morta. Ah, pastor, mas eu dou 20 cesta básica por mês. Isso é bom, mas se você não nasceu de novo, você vai para o inferno com o ticket no mercado das 20 cesta básica. Você vai ser um excelente cidadão do inferno. A única coisa que vai ajudar para você é que o juízo vai ser um pouco menor. Que nós imaginamos que vai haver grau de juízo. Imaginamos, é uma suposição. Mas vai para o mesmo inferno, apartado de Deus pela eternidade. É isso que a palavra está falando: examinai a vós mesmos. E dentro da carta de 2 Coríntios, Paulo vem com uma série de textos, apontando coisas práticas da vida. Quer ver? Eu separei alguns textos aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 7. Diz assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando abundância de conhecimento. O que é diligência? Diligência é capricho de vida cristã. Entendeu? Nossa, a minha igreja vai reunir meia hora antes do culto para orar. Qual que é meu papel? Se eu sou diligente, eu estou aqui. Por quê? Porque a igreja está se reunindo para orar. E é uma honra para mim orar junto. Isso é vida cristã. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de orar. Mas se você estiver junto no seu espírito, no amém, essa vergonha pode ser passada, você pode vencer isso, Deus pode trabalhar com seus conteúdos e mudar. Mas o tá aí, a dar importância, pô, a igreja está se reunindo para orar. Tem um caminhão de coisa para orar. O mundo está virado no chapéu velho. Tem um monte de gente que eu conheço que está com a vida destruída. E a oração é poderosa. Aí eu chego atrasado para o culto, 5 minutos. Não, pastor, mas sou diligente. Ó, eu dou o dízimo. Faz o seguinte, dá seu carro, da sua casa e vai para o inferno. Contribuir é importante? É importante. É sinal de novo nascimento? É, porque a carteira é convertida. Mas não salva ninguém. É um pacote todo, ó. Versículo 7, 8, 7, ó. Abundais em fé. Não é o sujeito enfesado. Não é o fezômetro. Não existe mais fé ou menos fé como um sentimento. É abundar em fé. O que é? Fé na Bíblia, no Novo Testamento, é a prática cristã. Então para de brincar. Não é o sujeito enfesado assim. Fica transpirando fé. Isso não existe. Isso é folclore. É fé bíblica. É você tentar viver com toda a sua força aquilo que você aprende. É você tentar mudar com toda a sua força o que a Escritura te confronta. É você olhar sinceramente para Deus, bater no peito, que nem aquele pecador que Jesus fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. De cabeça baixa, sabendo que não é nada. Aí você está entrando por um caminho correto. Isso é fé. O resto é brincar. O que nós vemos hoje em dia? E essa é uma coisa da nossa igreja. Eu tenho visto muitas falhas na nossa igreja. E como pastor, tenho tentado bater, tenho tentado ensinar, tenho tentado orientar.
E as pessoas estão recalcitrando contra os aguilhões. A consequência vai vir. Vai vir a tempestade e aí eu quero ver o que vai acontecer. Porque não tem uma vida firmada na verdade da palavra. E uma vida que não é firmada na verdade da palavra vai ruir. Entendeu? Não tem essa fé que está aqui no versículo 7. É disso que Paulo está falando. Vamos para mais um texto. 2 Coríntios 11. Versículo 13. Olha que interessante. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de pessoas que se diziam apóstolos, só que era uma fraude. Tá? É disso que Paulo está falando. Porém, eu posso tirar daqui uma verdade para aplicar na minha vida. Você vive um evangelho de aparência? Seu evangelho é de isopor? Porque muitos dentro da igreja é só aparência. A vida cristã é vazia, sem conteúdo, sem busca da verdade, sem prática da verdade. É esse ensinamento eu posso tirar daqui. Porque veja, o próprio Satanás, que é o pai da mentira, pode se transfigurar em anjo de luz. Qualquer um pode dizer que é crente. Senhor, Senhor, não expulsamos muitos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome. Só que você vai ver a prática da vida da pessoa. Não é evangelho. É uma mentira que vai levar a pessoa para o inferno. Amém? Amém. Agora vamos para mais um texto, vamos um pouco à frente. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Muito importante esse texto. Inclusive esse texto aqui, o pastor Marcos Granconato usou na exposição dele da parábola das virgens, usou com muita competência para falar de crente verdadeiro e crente falso. Porque o que esse texto vai nos mostrar? Esse texto vai nos mostrar que existem pessoas com uma fé temporária, que aparentemente são salvas. Mas como elas não têm salvação em si mesmo, como diz a parábola do semeador de Marcos 4, elas apostatam. E ao apostatar da fé, é um caminho sem volta. Esse texto aqui é seríssimo. Tem gente que fala é perda de salvação. Não. Isso aqui é um perdido que nunca teve salvação. Entendeu? Porque crente de verdade não perde salvação. Ou é firme na igreja, ou sai da igreja, Deus moe e volta, ou Deus recolhe. Para com essa conversa, ele é desviado, gente. Não tem esse papo de desviado. Isso é engano, a pessoa está se enganando. Ele se decepcionou com a igreja. Pô, meu Deus, a igreja aqui era ótima, ficou ruim quando eu cheguei. E ficou pior ainda quando você chegou. Porque todos nós temos defeitos e falhas. Esse texto faz um alerta muito sério. Pessoas que, como eu, como você, podem frequentar a igreja por anos e não serem nascidas de novo, e se tornarem apóstatas, sair da igreja sem volta. Quantos não são aqui? No nosso meio aqui, já passaram por aqui pelo menos uns 10 apóstatas. A vida deles está arrebentada, distante de Deus. Você não vê nada de Deus. Eles podem se arrepender e voltar? Tomara que haja novo nascimento. Entendeu? Mas passaram pelo nosso meio, parecia que era crente, mas olha, a vida hoje está distante, a quilômetros. Pelos mais, gente.
Nossa, o pastor está sendo duro. Não, estou sendo bíblico, estou só lendo aqui. Quer ver o que Paulo fala? Vamos lá. Hebreus 6, versículo 4. Ó. Porque é impossível. O que quer dizer a palavra impossível? Ah, pastor, quer dizer impossível. Isso mesmo. Acabou de virar um exegeta. Que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Paulo fala? Olha, a pessoa chegou na igreja, ouviu a pregação do Evangelho, teve seu entendimento iluminado, ela entendeu com a sua mente o Evangelho. O que transformou ela num frequentador de igreja, cantador de hino, carregador de Bíblia. Ela provou o dom do Espírito. Por quê? Porque dentro da igreja, ela viu Deus operar grandes coisas. Transformação de vida, libertação de vícios, expulsão de demônios, curas. Um monte de coisa, milagres. Experimentaram. Só que elas recaíram. O que é recair? Elas voltaram para a vida do pecado. O que acontece se a morte de Cristo na cruz do Calvário, se a obra de Jesus não produzir novo nascimento? Não tem como ser salvo. Não existe uma segunda opção. Você só pode ser salvo pela obra de Jesus. A marca de que você é salvo é que você não vai cair nisso aqui. Nós vamos ver mais à frente o que Paulo fala da igreja ligado a esse texto. Entendeu? Quantos e quantos? Gente, até no nosso café de dezembro nós vamos conversar um pouco com isso. Gente, não se engane. Essa história de desviado é papo furado. Quem é nascido de Deus, corre para a igreja. Não tem essa. Não existe salvação fora do corpo. Ah, o irmão está julgando? Tô. As obras. Porque Hebreus mostra que a pessoa não sai da igreja. Entendeu? Pode acontecer uma crise, mas essa crise tem que ser pontual. E a pessoa, opa, acorda, já vai. Não tem essa de desviar. Gente, não se engane, não amenize, não troque a palavra. Quando você encontrar alguém desviado, que for seu amigo, chega para ele e fala, ô fulano, você já parou a pensar que não tem salvação fora do corpo? Ah, irmão, mas eu não me desviei de Deus, eu me desviei da igreja. Irmão, desculpe falar, eu te conheço, sou teu amigo. Quando a gente sai da igreja, é uma prova de que a gente não está em Deus. Porque o Espírito Santo criou a igreja, o Espírito Santo está na igreja, com todos os defeitos que ela tem, e lá é a casa do crente. Se você está fora, não dá para garantir que você é um cristão. E já faz assim. Entendeu? O que a gente faz? Ah, fulano, entendi. Eu mesmo já fiz isso. Eu mesmo já cheguei para pessoas, já falei, não, eu sei que você não se desviou de Deus. Mas outro dia, por exemplo, eu estava com um conhecido meu muito querido. Eu cheguei para ele, eu falei, rapaz, você lê a Bíblia diariamente, você olha, está fora da igreja. Cara, isso aí está errado. Isso aí é caminho de morte, isso aí é caminho de destruição. Não é bom ser assim. Entendeu? Veja, uma crise de fé pode acontecer, mas alguém desviado forever não existe. E por que não existe? Se torna um apóstolo. Quer ver o que o texto fala? Vamos lá, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. O que o escritor de Hebreus fala? Que até nós imaginamos que possa ser Paulo. O que o escritor de Hebreus fala? Ele pega um exemplo da agricultura. A terra que está debaixo da bênção, ela produz fruto bom.
A terra que não está debaixo da bênção, ela produz espinhos e abrolhos, ela produz erva daninha. Entendeu? E perto está da maldição. Quer dizer, está caminhando para a destruição. É bem simples a explicação da parábola. Pelos seus frutos o conhecereis. Não se colhem espinhos e cardos. Lembra de Jesus falando? Lembra de João Batista falando? Vos batizará com o Espírito e com fogo. O Espírito é salvação, o fogo é destruição. É o que está fechando aqui. Entenderam? Não se engane. É pelo fruto conhecer. Ele desviou da igreja. Provavelmente não é a erva que está debaixo da bênção. E para onde ela está indo? Se não houver uma mudança, para a maldição. É isso que a Bíblia ensina. Se não houver uma mudança, é para a maldição. Percebem o que acontece? Aí você fala, pastor, mas isso aí, o escritor de Hebreus está falando para quem? Vamos ler o versículo 9. Olha o que Paulo fala, o que o escritor de Hebreus fala. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. O que Paulo está falando? Vocês que são nascidos de novo, nós esperamos coisas melhores. Quem é nascido de novo, nós não esperamos que você apostate, que você saia da igreja e seja levado à maldição e à destruição. Quem é o vós aqui? É só ler o capítulo 1 de Hebreus, é a igreja dos Hebreus. Esse vós sou eu e você. De nós se espera boas obras, mostrando que aquele que se afastou não é nascido de novo. E dentro do espectro geral da Bíblia, eu sei que alguém nascido de novo não pode perder a salvação. É disso que o escritor de Hebreus está falando. E para encerrar, ele emenda a ideia, Hebreus 10. Versículo 22. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que o escritor de Hebreus está falando aqui? Quando você se achegar a Deus, você chega com um verdadeiro coração, com uma vida limpa, porque você está sendo lavado com água purificadora. Porque quem prometeu que você vai ser salvo é poderoso para cumprir. É Deus. Aqui está falando para salvos. E aí o texto continua, 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu pergunto, a quem você tem estimulado na vida cristã? Pastor, eu não tenho estimulado nem a mim mesmo. E você acha que essa fé vai te levar para o céu? Você acha que essa fé é de alguém nascido de novo? Nem a sua esposa, nem o seu filho, nem o seu marido. O irmão da igreja que está passando por uma luta, que está passando por uma dificuldade. Não, pastor, vai ter um churrasco, vai ter a noite da Zorba. Nós vamos encher a igreja de filho do inferno. Nada contra, quer assar uma costela, me chama, eu como junto. Mas não é esse o foco da igreja. O foco da igreja é estimular as boas obras. Alguém está com problema, você sustenta, você estimula o irmão. Tenho visto o irmão triste. Tenho visto que o irmão parece estar passando por uma dificuldade. O irmão toda vez vem pedir oração, tem pedido oração naquele sentido. Ó, irmão, fica firme. Eu também passo por luta, já passei por luta na minha vida cristã. Irmão, procura o pastor, que o pastor de repente pode te auxiliar em algum caminho. Irmão, ó, eu tive um problema parecido, eu fiz tal coisa. Veja, nós temos que entender o seguinte, o pastorado
é do presbítero. Agora, o pastoreio é de todo crente. Todo crente tem o pastoreio. Você tem que cuidar do irmão que está do seu lado. O problema é que nós vivemos uma sociedade individualista, que chutou esse tipo de sentimento pro bueiro. Esse é o problema. A turma não está nem aí. Eu mal cuido da minha vida e mal cuido da minha família. Como é que eu vou cuidar do outro? Ah, tem pastor, deixa o pastor cuidar disso. Mas é para você pastorear o irmão também. É para você, é o que está falando aqui. Vocês viram a palavra presbítero aqui? Viram a palavra pastor ou bispo, que é tudo sinônimo? Não, está falando para a igreja, eu e você. E aí o texto continua. Ah, as boas obras aqui. O que é boa obra? Gente, não é boa. Começa com o quê? Oração, congregar, ler a Bíblia, entendeu? E buscar vencer o pecado. Começa com o básico. Isso aí é o trivial. Isso é básico. Isso aí é curso de novos convertidos da igreja. Que para muita gente que está há anos esquentando o banco, não sabe o que é essas 4 coisas. A vida cristã é baseada nesses 4 pilares básicos. Isso é cristianismo bíblico. O resto é papo furado. E aí o texto continua, versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele vai falar, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grandemente o combate das aflições. Em parte fosses feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosses participantes com os que assim foram tratados. Novamente, o que o escritor de Hebreus fala? Ele fala daqueles que deixam a congregação, aí ele fala do juízo que vem sobre as pessoas que pecam voluntariamente, entre eles o pecado de deixar de congregar, que é sinal de alguém que nunca foi salvo, é o contexto do capítulo. E ele termina da mesma maneira que Hebreus 6, falando de destruição no fogo. E da mesma maneira que as 3 parábolas que falam de vigilância terminam. Destruição e inferno. A pergunta é, você é alguém nascido de novo? O seu testemunho de vida te dá confiança de que se Jesus morreu hoje, você é uma pessoa salva? O seu nível de comprometimento com a obra de Deus, qual é? Eu vejo Jesus através da obra de Deus na sua vida? Ah, pastor, o senhor vê, olha, tem um quadro de Jesus, coisa mais linda. Tem gente que reduziu o evangelho a isso. A grande pergunta aqui é, de que grupo você faz parte? Daqueles nascidos de novo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que passam por luta e tribulação, mas que suportam isso firmes? Ou você é um crente nominal, carregador de Bíblia, cantador de hino e réu do inferno?
Gente, nós temos que ter confiança. Nós temos que examinar nós mesmos e cair naquilo que a Bíblia fala. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida e tenho que ver transformação. Eu tenho que olhar para a minha vida e tenho que ver mudança. Essa mudança é constante, é dinâmica. O crente está sempre em obras. Durante a nossa peregrinação. Eu não posso me conformar com a mesmice. Eu não posso me enganar achando que uma vida de pecado é normal. Não é. É coisa de quem não nasceu de novo. É coisa de quem está se enganando. E o meu papel como pastor é chamar a atenção para você que talvez você nunca olhou as coisas dessa maneira. Já pensou você passar a vida inteira carregando Bíblia e acordar no inferno? Já imaginou? A Bíblia mostra que existe um risco para quem é um cristão nominal. Para quem é o hipócrita, que acha que é um personagem. O que é a palavra hipócrita? É usada no teatro, é um personagem. Isso vem lá do grego. A nossa geração mudou essa palavra. Entendeu? Evangelho de aparência. Parece que está tudo bem, mas é o isopor. Como dizia o meu primeiro pastor, é que nem maçã da Argentina, você morde de vento. É que nem salgadinho Doritos, não tem nada. Sua fé é consistente? Ah, pastor, como é que eu sei? Olha as obras que você tem praticado. Olha o tipo de cristianismo que você tem vivido. Não, meu cristianismo fecha com a Bíblia. Sou cheio de defeito, mas estou buscando isso com toda a minha força. Ah, bom. Aí nós estamos começando a falar de povo salvo. Aí nós estamos começando a falar de virgem prudente. Aí nós estamos começando a falar de pessoa que vai passar a eternidade com Cristo. O resto é papo furado. Para de se enganar enquanto é tempo. O meu conselho é que se o seu testemunho de vida não está fechando com o Evangelho, fecha para balanço, bota a cara no pó. O mais urgente possível. Você não sabe nem se vai acordar amanhã. E confessa, chega para Jesus e fala, Jesus, ó, eu sou um mentiroso. Eu estou me enganando, minha vida não é essa. Eu estou errado e eu sei que com essa vida eu vou para o inferno, porque eu não nasci de novo. Senhor, me dá a tua graça. Me dá a tua salvação. Muda a minha vida. Porque deixa eu te falar uma coisa. Só pode ouvir uma pregação como essa e responder alguém que é eleito. Se uma pregação como essa, você ouvir, ela não produzir nada na sua vida e sua vida está errada, você não é um eleito. Porque é só pela graça de Deus que você recebe uma exortação, seus olhos se abrem, e aquela exortação, através da verdade do Evangelho, produz novo nascimento e produz fruto para aquele que já é nascido de novo. Gente, a apostasia é um risco. As pessoas estão andando aqui na beira do penhasco, achando que são salvas. Elas podem cair no abismo e descobrir que nunca foram salvas. E ao cair no abismo, não conseguem voltar. A Bíblia nos exorta, a apostasia é um perigo real. Não brinque com Deus. Porque você pode se machucar de uma maneira definitiva. Nosso irmão virou arminiano? Não, é verdade, é o que a Bíblia diz. Eu tenho que ler a Bíblia como ela diz. O dia que eu ouvi o Granconato falar isso, falando que a apostasia era um risco, eu falei, nossa, não é que ele tem razão? Mas esse cara aí não é calvinista. Sim, a gente trabalha com segurança e salvação, mas para crente. Para papo furado, para carregador de Bíblia, não existe segurança e salvação, existe sequer salvação. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Pai, que o Senhor venha trazendo a tua luz sobre nós, que o Senhor venha derramando a tua graça,
que nós possamos estar examinando a vida cristã que temos vivido. Senhor, que o Senhor venha nos perdoando de toda omissão, de toda falta de compromisso, do nosso afastamento da Tua obra, da prática de uma vida cristã simples. Senhor, que nós possamos estar vivendo em harmonia com os irmãos, estarmos vivendo uma vida cristã verdadeira, possamos ter vida de oração, devocional, leitura bíblica, paixão pela Tua obra, que possamos estar também ajudando na igreja, estar nos ajudando os irmãos, que possamos estar ajudando os irmãos quando estão desanimados, que possamos estar incentivando as boas obras, que possamos estar fazendo evangelismo. Senhor, tira de nós toda a visão distorcida do evangelho pobre e mentiroso que tem sido ensinado em muitos lugares e coloque em nós um santo temor. Coloque em nós uma confiança baseada numa vida cristã verdadeira. Que nós possamos crescer em graça, crescermos em fé, arrependermos de nossos pecados e rompermos com eles. E que possamos andar em confiança e tranquilidade de que iremos passar a eternidade contigo. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo engano e de toda armadilha. No nome